Seja bem-vindo a mais um episódio do Professional Cast, um podcast dedicado a falar sobre ambiente corporativo, carreira e liderança. No episódio de hoje eu trouxe uma pessoa ultra especial. Eu tenho percebido que no mundo corporativo tem sido um baita desafio a gente equilibrar a saúde mental com o ambiente profissional. E eu imagino que um dos papéis aqui do nosso episódio, do nosso podcast, do Professional Cast, é ajudar você a ter crescimento profissional, mas também com saúde mental. E nesse episódio eu trago o meu cunhado, eu posso apresentar ele já assim, que é especialista em saúde mental e, assim, ele tem muita bagagem, você vai ver aqui na prática, para que ele possa te ajudar a entender como você está, o que apoio você precisa, como você vai perceber como está a sua saúde mental para você acelerar a tua carreira e tua trajetória profissional como um todo. Tiago Queiroz, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Prazer estar aqui. Acho que é um tema super importante, né? Lido com isso todos os dias, né? Com esse outro lado da moeda, né? Quando a coisa tá para quase adoecer ou já adoeceu, porque é um ambiente de muita pressão, de muita cobrança. Então, vai ser um prazer conversar com a turma sobre isso. Legal. Obrigado. E assim, o ponto que eu observo é que nem todo profissional, nem toda pessoa, vamos colocar assim, nem todas as pessoas têm clareza de como está a sua saúde mental. Às vezes ela percebe de aspecto de sinais. Mas assim, o ponto é, o que mais leva as pessoas conectando trabalho e saúde mental ao teu consultório, por exemplo? Fala, psiquiatra há quanto tempo já? Perfeito. Sou psiquiatra há 13 anos. 13 anos, então muita gente já foi no teu consultório com esse 13 motivo. anos, né? Todos os dias, de segunda a sexta, um depois do outro. Então, a gente estava fazendo esses cálculos, dezenas já de milhares, mais de 10 mil pessoas que já passaram, que eu já atendi. E eu tenho um público interessante, que é muito relacionado a profissional, que trabalha em empresas, profissional autônomo, liberal. Então, atendo bastante, né? Pessoas que já passaram por isso, né? E tem um ponto na área de saúde mental e diferente de todos os outros. Por quê? Você quer saber como está sua glicose ou alguma função cardiológica, endócrina? Você pode fazer o quê? Fazer um exame. Você faz um teste, faz um exame de sangue, mede a pressão. Na saúde mental, você não tem um dado objetivo. Aí isso é onde mora o perigo. Verdade. Porque você requer que a pessoa tenha uma percepção subjetiva do que ela está passando, que pode ter relação já com adoecimento, entendeu? E aí existem sinais que são super importantes para isso. E é legal que às vezes, é legal não, na verdade é muito ruim que às vezes a gente vai normalizando o novo normal, que é alguma coisa de sintomas, você fala, isso é besteira. Isso, não, hoje em dia está todo mundo ansioso mesmo, hoje em dia está todo mundo, ninguém dorme bem, algumas coisas são generalizadas, porque é natural do ser humano que ele queira minimizar o problema. Não estou com um problema assim, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso de celular, todo mundo dorme meio mal mesmo, né? E toma um café e toca para frente. Né? E aí a gente tem que trabalhar o limite disso. Até que ponto a ansiedade é normal? Quando ela começou a ser patológica? Onde é que começou os sinais prévios do burnout? Né? Antes de um burnout que realmente leva a impacto de afastar a pessoa do trabalho. Porque o que eu recebo hoje mais, assim, com muita frequência no consultório, são pessoas falando, Tiago, doutor, eu nunca imaginei que eu fosse estar passando por isso. Doutor, eu era um cara que não tinha gripe, que me derrubava. Esse negócio do pessoal, dor de cabeça, não vou trabalhar, não sei o quê, olha, isso me enlouquecia, né? Empresário, empreendedor e tudo mais. Né? E, de repente... É ele. É ele. Doutor, passava o tempo todo viajando de avião para lá e para cá, esse povo, não sei o que, avião, que fresco, e avião. E de repente no avião, uma crise de pânico, sem nunca ter tido. Às vezes nem no avião, às vezes de repente em casa, na praia, na piscina, uma crise de ansiedade, de pânico. E no começo, muitas vezes a pessoa não acha nunca que aquilo é um pânico, porque realmente o sintoma parece um negócio do coração. Aí vai para emergência, vai para cardiologista, faz exame, é tudo normal. E chega a fala para ele, você precisa ir num psiquiatra. Aí, meu amigo... Ainda existe muito preconceito ainda com existe. isso. Hoje em dia é impressionante. Você falou assim, tem 13 anos de psiquiatria, não preciso nem 13 anos. De 5 anos para cá, já foi uma mudança muito significativa na sociedade. De aceitação? De aceitação. Isso está ficando mais positivo. Mas a gente tem aí décadas para trás de preconceito. Então, ainda existe muito, né? Gente que recebe
esse encaminhamento para o psiquiatra, ele preferia ter uma arritmia no coração, preferia ser encaminhado para outra coisa, ter que fazer ressonância e tudo. Porque a parte neuroquímica, hoje a neurociência, a gente sabe muito mais do porquê que a gente está sentindo assim. Não é uma questão psicológica, é uma questão biológica, de neuroquímica. Mas a gente não tem ainda recurso para dosar especificamente em Rodrigo como é que está a serotonina, como é que está a dopamina, como é que está a noradrenalina dele. Então, a gente sabe, a partir de estudos, sobretudo animais ou estudos ali pilotos com algumas pessoas, a representação disso. Então, eu sei, a partir de sintomas que você tem, para onde isso aponta, para uma desordem principal em qual neurotransmissor. Para quando eu vou escolher o uso para ir ver o diagnóstico e a medicação correta para o neurotransmissor correto. Então, esse é mais ou menos o racional dessa avaliação. Eu avalio o comportamento, o funcionamento, para inferir qual ou quais neurotransmissores estão mais envolvidos, para eventualmente isso vai compor o diagnóstico, para o tratamento medicamentoso ser mais assertivo. Hoje em dia, a gente tem tranquilamente, por exemplo. Estou com ansiedade e depressão. Eu tenho mais de 30 por baixo opções de medicamentos para passar para a ansiedade e a depressão. Então, não é uma coisa que é generalizada. Eu vou no médico e vai passar um antidepressivo. Tem mais de 30 opções. Então, por isso que requer que, principalmente o empresário, que é preocupado, doutor, não me deixe ficar... Não posso parar. Não posso parar, ficar Minha cabeça, sonolento. E aí é verdade, não faz sentido. E se você não tomar cuidado, vai ter medicação que vai afetar. A parte vai deixar mais lentificada. Então, precisa ir para um profissional que tenha esse feeling, que é uma coisa mais sutil. Eu não estou falando de passar uma medicação que a pessoa fica assim, isso aí é uma coisa meio grosseira. Mas são coisas, às vezes, leves, que lentificam um pouco. E se não tiver esse feeling, o indivíduo está ali 10%, 20% mais lentificado, até com o tratamento pode estar melhor do sintoma, mas está ali e isso vai vir atrapalhar a vida dele profissional. Então, é mais complexo do que parece, mas a boa notícia é que as pessoas estão aceitando mais do que antes. Isso tem sido assim, eu percebo que eles falam, né? Que está fazendo algum acompanhamento médico, que já está indo para psiquiatra, já está, de fato, isso daqui já está bem melhor. Um ponto que é interessante até agora tem a NR1, recentemente, que foi uma norma que as empresas vão precisar seguir com essa questão de cuidado em relação aos profissionais. Eu imagino que quando vem uma norma como essa, é porque antes disso teve uma série de grandes problemas. Só que antes da gente ir para o aspecto de empresas, eu queria que a gente fosse para o aspecto da própria pessoa. Quais são os sinais que ela está tendo no dia a dia que talvez ela normalize e que isso é um início de uma complicação que... E aí eu vou lhe fazer uma pergunta prática. Quais são os sinais e o quão benefício no começo desses sinais, ela ter esse acompanhamento? Perfeito. Vamos colocar aí, vamos começar pelo menos com talvez 3 sinais super importantes disso daí, certo? Primeiro sinal, vamos colocar, a alteração do sono. Uma pessoa que antes dormia 10 horas da noite e acordava de 6 horas da manhã, certo? 8 horas de sono. Porque o sono, ele é o grande... digamos, lava-jato do nosso cérebro. Enquanto a gente dorme, tem um sistema chamado de sistema linfático, recentemente descoberto na medicina, que não sabia que existia o linfático, que limpava a toxina do corpo todo. No cérebro, o pessoal quebrava a cabeça. Como é que se limpa no cérebro essa caixa preta fechada? Foi recentemente descoberto o linfático. Basicamente, pode imaginar, é um bocado de miniatura à noite que quando você dorme, vão lá com a vassoura, o rodo, e vão fazer a limpeza das toxinas, porque gasta muito metabolismo e faz essa limpeza. E isso é o que promove a restauração do funcionamento cerebral. Então, primeiro sinal, sono. Alteração no padrão de sono. Você era uma pessoa que dormia 10 da noite, 10 e meia, acordava 6, 6 da manhã. Agora, você já não está dormindo 10, 10 e meia. Você está indo dormir 11 e meia, às vezes meia-noite. Muitas vezes, quando está ali 1 hora antes de dormir, está no celular. E aí, quem vem antes, o ovo a galinha. Aí eu não estou conseguindo dormir e fico no celular. Aí o celular faz com que eu fique mais tarde. E aí você diminui ali 1 hora de sono, basta. Não vou nem falar para um caso de insônia maior. Mas quem antes dormia 8 horas, passou a dormir 7. Quem dormia 7, passou a dormir 6.
Isso é um problema. Estava recentemente agora, na semana retrasada, num congresso americano de psiquiatria, em Los Angeles, na Califórnia. O estudo mostrou que 25% dos americanos sofrem de síndrome do sono insuficiente. E isso tem causado, levado a ansiedade, levado a burnout. Então, destacar número 1, a quantidade, tem a questão da qualidade de sono também, não é só a quantidade, mas perceber a alteração no seu sono é o primeiro ponto. Segundo ponto, na mudança de atividades que lhe faziam bem. Perceba que eu estou aqui falando do primeiro ponto. É aquilo que você pode fazer que lhe faz bem, sono, que é capaz de restaurar a sua energia. Tá. Segunda coisa que você pode fazer que lhe faz bem são atividades. Não, atividades que antes me faziam bem. A atividade física, que antes eu corria, fazia musculação, ia para a praia, às vezes tinha vontade de ir para a praia. Então, comecei a perder a energia para fazer essas coisas. Comecei a diminuir a atividade física, estou sem tempo. No final de semana, eu quero mais ficar em casa, vendo Netflix, estou cansado. Começa a ter menos contatos sociais. E essas atividades, atividade física, um passeio na praia, encontro com pessoas, é o que é responsável por produzir internamente nossa serotonina, nossa dopamina. E aí você começa a diminuir essa produção interna. E o trabalho lá pegando fogo, né? Cada vez mais pressão, mais cobrança, mais noradrenalina e a sua produção interna está caindo de qualidade. Então, primeiro, sono. Segundo, atividades que antes lhe davam prazer, o que você fazia dentro do funcionamento e você está com mais preguiça, está diminuindo a frequência. E, em terceiro lugar, alteração no humor ou na ansiedade. No humor, nem sempre é de tristeza, como as pessoas percebem mais facilmente. É geralmente mais de impaciência. A pessoa está mais impaciente, está mais irritado, está menos tolerante com as pessoas. Às vezes é com os filhos em casa, então está dando umas broncas desproporcionais para aquilo. Às vezes é com o marido, com a esposa, né? Coisas pequenas do dia a dia que deveriam ser relevadas. Né? Todo mundo está ali cometendo alguns deslizes, né? ou com um garçom num restaurante, com um colega de trabalho. O fato é que a pessoa está mais impaciente e irritada e ela está mais ansiosa. Então, esses 3 sinais, só basta esses 3, são os grandes precursores de que, aí você perguntou, vale a pena ir agora? Meu amigo, é você estar com um carro ouvindo barulho. Vai a pena ir agora para a oficina? Ou deixa eu ver, quando o bicho realmente papocar, eu levo. Eu estou preocupado, doutor Tiago, porque eu estou imaginando quem está ouvindo agora o episódio falando o seguinte, dormir menos. Beleza, check, estou dormindo menos. Deixando de fazer coisas que antes eu gostava. Check. Eu imagino, né, a galera que tá ouvindo aqui. Porque parece coisa que são besteiras. Sim, exato. Então, assim, são exemplos que você trouxe que eu imagino que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente, ela tá começando a perceber que isso tá acontecendo com ela. Isso. E querendo que fosse um bingo, né? Que ela ia fazer bingo quando fosse o terceiro. Gabaritando isso. Gabaritando o bingo. Cadê o brinde? A caneca de Rodrigo. Gabaritando isso. E é interessante a gente entender isso porque antes se tinha um preconceito muito grande em relação a você entender a necessidade de cuidado como esse. Agora a gente está aumentando a conscientização disso. Esse é um dos objetivos aqui do episódio, é fazer a pessoa olhar para dentro para entender, poxa, será que ela está com a saúde emocional legal? Ou será que ela precisa cuidar disso? E os exemplos que você trouxe são exemplos mais simples, que provavelmente as pessoas não olhariam para isso e entenderiam que esse é um ponto de, opa, alerta. E aí, gabaritei. Eu tô dormindo menos, exemplo, né? Tô dormindo menos, tô fazendo menos atividade que eu tinha prazer e eu tô mais irritado. O que é que eu tenho que fazer? Aí você vai ter aí estágios, possibilidades. Posso procurar um psiquiatra? Pode. Você pode procurar um psiquiatra. Tem o que agora, no primeiro momento, fazer isso? Não necessariamente. Você pode tentar inicialmente fazer essa mudança de hábitos. Preciso acordar, isso daqui vai levar a um problema mais sério. Você não precisa ficar, mas porque não tem lá os dados, a gente quer ter dados. Tem coisa que a gente não precisa ter dados para saber, né? A ciência já mostra que esse caminho aqui, o seu carro está fazendo um barulho estranho. Você não precisa saber exatamente o que é para você levar ele na oficina. Você sabe que alguma coisa está errado. Então, se você tinha a gente tem que estar como? Evoluindo ao longo do tempo. Se o tempo está passando e eu estou percebendo sinais de coisas que estão ficando piores,
eu tenho que levar na oficina. Uhum. A oficina inicialmente, eu que falo, inicialmente você pode tentar você mesmo reverter, ter um momento de, puxa, não está legal isso, eu vou me disciplinar, eu vou soltar celular. Traz esses exemplos práticos, porque tu já me ajudou com isso. Eu já tive nesse momento que eu gabaritei tudo. E numa conversa lá em Muro Alto, a gente na piscina, você já me trouxe isso, porque eu tava no momento que eu falei, poxa, meu carro vai dar pane daqui a pouco. Isso tem, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, assim. Isso mesmo. E as chances são que quase todo mundo vai passar por algum momento assim. Algum né? ciclo que vai estar nisso. Algum ciclo que vai ter isso. Né? Então, indo para aquela parte, sono, número 1. Cara, precisa ter um sono, no mínimo, para adultos, né? Considerando aí acima de 25, Considerando que você não está com um anos. filho de 8 meses, né? Né, exatamente. Tô falando de situações aí, você tem um filho acordando e tudo mais, mas adultos acima de 25 anos, até 55, 60 anos, depois isso pode diminuir um pouco mais o sono. Mas em média, 7 a 9 horas de sono. Tem pessoas que são dormidoras curtas, existe, que com 6 horas de sono ela pode ter um sono satisfatório, mas ela geralmente tem esse padrão já anterior. Já vem com isso lá desde... de fábrica. Abaixo de 20 anos de idade. Então, se essa mudança aconteceu agora, com 30 anos de idade, não vem dizer que você é um dormidor curto, não. Você está tendo síndrome do sono insuficiente, compensando com outras coisas. Então, na maior parte, 85% é 7 a 9 horas de sono. Então, trabalhar em 1 hora antes de você dormir, se eu vou dormir vamos colocar 7 horas de sono. Então, se eu vou dormir 10h30 e acordar às 5h30. Ou de 11 às 6, né? De 11 às 6, dá 7 horas de sono. A partir de 10 horas, eu não devo mais usar telas de forma ativa. Eu nem estou sendo assim, um cara conservador demais. Tem gente que tem 3, 4 horas. A gente sabe que não é realista, a gente vive um momento de sociedade. Se você conseguir 1 hora antes de você dormir, não estar com seu celular, você pode no começo até ligar um Netflix. Por quê? Porque é passivo, você não está interagindo o tempo todo. Isso aqui requer uma atividade muito alta. Você está vendo coisa de viagem, de passeio, daqui a pouco já entra coisa de trabalho na sua mente, várias gavetas sendo abertas. Então, essa última hora antes do sono é a mais importante. Começa a criar uma higiene do sono. Então, é um banho diferente. Tem gente que usa velas ou aromatizador para criar um ambiente ali diferente daquilo, para quebrar ali a pausa. As luzes da casa já precisam diminuir ao longo da casa. A alimentação da noite tem que ser uma alimentação mais curta, porque senão atrapalha na digestão. Então, tudo isso vai colaborando para que, lembrou de alguma coisa à noite, eita, tem que fazer alguma coisa amanhã, deixa um caderninho, se for um caso, para anotar. Amanhã ligar para não sei quem. Para tirar da cabeça. Para tirar da cabeça e para não pegar o celular. Sim, porque lá pegou o celular, abriu o WhatsApp, eu vou só mandar aqui uma mensagem para ele não vai ver hoje, vai ver amanhã. Você pode só fazer isso, mas você só bateu o olho, viu lá as outras coisas. Então, são práticas não saudáveis, que a gente realmente não quer estar cultivando isso. Não faz sentido estar cultivando isso para as nossas vidas. Então, em relação ao sono, a gente pode trazer esse cuidado, que é importantíssimo, diminuir o uso de álcool. O álcool atrapalha muito. Para algumas pessoas, isso é super importante. Um sinal dentro do sono. Muita gente começa a beber à noite para usar o álcool como um sedativozinho. Chega em casa acelerado, tal, não sei o quê. Aí precisa tomar uma dose de uísque ou 1, 2 cervejas para dar sono. Está usando o álcool como medicamento. Isso vai dar ruim. Já está ruim, já tem uma coisa que está ruim ali. Buscando, mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque o álcool, por mais que ele faça até uma indução um pouco mais rápida, porque ele tem um efeito ansiolítico, ele atrapalha a estrutura do sono. Então, com o tempo, vai piorar a qualidade do sono da pessoa. Então, cuidado com o sono. Eu falo assim, a cama, ela precisa ser o nosso santuário. Eu tenho que respeitar a cama como um santuário, porque é o que há de mais poderoso para cuidar disso daqui, que é tão precioso para todos nós. Nada se compara a um sono eficaz. Por quê? Porque é o momento de estar fazendo a limpeza todos os dias, se chama linfático, vai lá e vai limpando. Qual é o órgão, a área do corpo que mais consome energia? Glicose.
a gente tem toda a musculatura funcionando, né? Para deslocar para aqui, para lá. Quem mais consome glicose é o cérebro. Ele está funcionando a toda. Quando chega no final do dia, tem subprodutos desse consumo de glicose, a sujeira, e tem um sistema linfático que faz essa limpeza. Se essa limpeza vai ficando ruim, eu vi uma casa que é mal limpa, na primeira semana não parece tanto, segunda, terceira, quarta. Se pegar uma casa mal limpa depois de 6 meses, você vê a sujeira encardida que vai ficar nos cantos da casa. E isso afeta o nosso cérebro. Então, sono. Essa é a primeira dica, né? E aí a gente conversou lá naquele dia sobre isso. A segunda, que eu falei, né? O primeiro é a questão do sono. A segunda, de fazer atividades que você gostava de fazer. E aí você deixou de ter um hobby. Eu falo, empresário que não tem hobby. Não só empresário, mas assim, executivo, profissional que se propõe a alcançar alta performance. Sem hobby, ele está no caminho errado. Porque o hobby ele é muito importante do ponto de vista, ele pode até conseguir alcançar, estar conseguindo, mas ele está todo desequilibrado. Porque, entenda, se eu quero alta performance de gasto, porque gasto no sentido aqui, se eu quero performar bem em qualquer coisa, então eu quero o meu cérebro, eu quero usar mais dele. É o que eu falo, você quer ser um atleta da mente, porque você quer usar a sua mente mais do que a média das pessoas. Para chegar no resultado acima da média. Para chegar no resultado da média, porque não vem do Mas nada. O meu pensamento antes, que eu imagino que é o pensamento de algumas pessoas que estão acompanhando a gente, é: se eu for fazer esse hobby, eu vou perder tempo de estar pegando esse tempo e usando a minha mente em prol daquele resultado. Esse era o meu pensamento na época. Pois é, aí eu disse, então compra um carro de 200, 300 mil e não leve na oficina para não perder tempo, porque carro parado está perdendo tempo do carro parado, deixa ele rodar. Brincadeira à parte, eu sei, eu entendo isso, até que a pessoa comece a entender. Por que as pessoas não fazem isso? Não é por nada, é porque o carro, ele vai sinais, ele apita, que está no tempo, a mulher liga para você, tem cobrança, e você já entende, já sabe que vai ter um prejuízo ali. E no fundo, enquanto alguém perto não adoece, ou você mesmo não passa por aquilo, parece que não vai acontecer com a pessoa. Então, somente é bom que as pessoas estão falando sobre isso, porque estão acordando, vai acontecer, se não aconteceu, vai acontecer. Então, o hobby é o que torna o seu caminhar para a performance, para a prosperidade, para o crescimento sustentável. Porque esse caminho pode durar, quer dizer, é um caminho longo, mas digamos que assim, essa parte inicial, né, vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, de que adianta chegar aqui no meio, o que eu mais recebo é isso, é gente que estava performando muito bem e estava numa crescente, e no meio disso daqui, a neuroquímica fragilizou, e de repente, problemas que antes ela tirava de letra, começou a afetar de uma forma diferente. Começou a pesar de uma forma diferente. E aí, meu amigo, você está sem mais a energia acumulada. A gente tem que ir com o tanque, tem que estar cheio. Sim. Se não, porque os problemas eles vão acontecer, as adversidades. Você está fazendo um preparatório, quer fazer isso, está fazendo um curso, frustrações acontecem. Se eu não tiver lá uma reserva neuroquímica para enfrentar aquilo, é frustração. Então, ter um hobby, tanto quanto às vezes 2 vezes por semana. Certo? Mas por quê? Porque você tem que estar não só na hora do hobby. O que é a questão do hobby? É que não é só, hobby e atividade física, são 2 coisas. Certo? No meu caso, na época, era futevôlei, por exemplo, que eu voltei a fazer. Pronto. Por quê? Porque é algo que é lúdico, que você pensa naquilo, mesmo quando não está fazendo aquilo. E o que é que os estudos mostraram? A antecipação do prazer. Estudos mostrando o uso de açúcar e até de cocaína com ratos. E aí você vai dando e esperava um tempo e dava. Daqui a pouco ele estava acostumado que ia receber. Já antes dele receber, já começava a ter liberação de dopamina no cérebro dele. Quando você cria um hábito que é prazeroso e que você vai encontrar pessoas, que você vai se divertir, mesmo você não estando naquele momento fazendo isso, a antecipação de que amanhã tem um futevôlei legal à noite. Hoje é sábado, né? Aqui domingo vai ter um futevôlei legal. Isso às vezes já é suficiente para na sexta-feira dar uma equilibrada neuroquímico. Porque estava muita noradrenalina de problema, tensão, preocupação.
E aí, de repente, o cara manda mensagem pra tu. Ó, amanhã tem um futevôlei, viu? Quem vai é fulano, tá não sei o quê, vou ganhar pra tu. Aí isso já dá uma quebrada. Sim. Não só no psicológico, mas a química libera serotonina. O que mais você ia fazer para liberar essa serotonina? Ia vir de onde ela? Ia vir, você estava lá no meio do trabalho, preocupado, ou não ia vir de forma sistemática. Um hobby faz com que venha de forma sistemática, 2, 3 vezes por semana, e de preferência com outras pessoas. Que tem mais 1, 2, 3 pessoas, porque o que a gente faz junto, aquilo diminui a chance de um dropout, né, precoce, uma saída. No meu caso, naquela época, como eu não uso nada de álcool, era doce, né? Então, para eu compensar o que eu não ia para uma atividade como essa, eu me recompensava com chocolate, por exemplo, ou sobremesa, entendeu? Exato. Que era uma forma de ter uma glicose e ter um sentimento de, poxa, tô trabalhando pra caramba, tô cansado, e aí aquela máxima de quem fica geralmente às vezes muito acima do peso, é eu mereço, né? Eu mereço, exatamente. Né? E aí, e isso é. E gera outro efeito pior ainda também, né? Que aí é o ciclo do prazer e da culpa. Isso. Porque você tem um prazer, eu mereço, mas na verdade o que você merece de fato é se cuidar. A gente tem que lembrar que dentro de nós temos sempre a nossa criança interior, em que ela quer brincar, certo? Ela quer se divertir, ela quer sentir esse gostinho de se divertir, de brincar, de prazer. Se eu não cuido dessa criança interior, e é isso que a gente fala do que é o adulto saudável, maduro, sinais de um amadurecimento saudável é quando eu passo a cuidar melhor da minha criança interior. Eu começo a proporcionar para ela brincadeiras saudáveis. Uhum. Vamos descer aqui para brincar no parque, é jogar futevôlei. Se não é o contrário disso, é o pai que está lá dizendo, não tenho tempo para levar você no futevôlei. Toma aqui um salgadinho. Ou celular, né? E o celular, Isso é a gente que fica. A gente Isso. fica lá com salgadinho, com chocolate e com celular. Com Fini. Com Fini. Isso todo mundo passa. Você lembra bem, né? Do episódio do Fini, né? Pode compartilhar aqui o episódio do Fini, né? O doutor aqui não é imune não, viu? Ser humano, aqui é vida real. E todo mundo vai estar nesse jogo. E assim, você melhora, daqui a pouco vai acontecer circunstâncias em que você descuida, começa a cair um pouquinho e você precisa ter a tomada de ação. Em alguns momentos precisa ser mais radical. E aí, uma dessas vezes eu vim para São Paulo, e aí eu estava aqui em um dos cursos que eu fiz, né? Fiz alguns cursos aqui em São Paulo, e eu gosto de Fini e tal, mas eu como um pouquinho, mas eu vou guardando assim, vou comendo pouquinho, a cada dia, à noite e tal. E aí eu fui num parque, comprei um saco de Fini, tinha alguma coisa com... Foi no shopping, foi no que shopping, foi no quiosque do shopping. No quiosque do shopping. Eu ia passar uns dias aqui, eu disse, vou comprar aqui uns 40, 50 reais de Fini para comer um pouquinho cada dia, à noite, tá ali, tal. Fui para uma palestra, né? E aí a pessoa lá falou sobre comportamento, sobre hábitos, sobre o seu melhor hábito do passado e a importância da retomada disso, o que é que está faltando para isso. E ali foi um despertar. E eu disse, cunhado, estamos aqui, eu gosto muito de você. Ganhou um saco de Fini. Ganhou um saco de Fini. Achou foi ruim, né? Achou foi ruim. Disse, opa, beleza. Foi importantíssimo para mim aquele momento, né? Dei uma cortada grande. Agora voltei, mas nunca que compro daquela forma. Pouquinho, uma vez por semana. Não necessariamente precisa ser radical e apontar, não vou agora, não como mais nada de açúcar. Agora é o equilíbrio que é o nosso desafio. E a gente vai estar sempre em busca dele. Não é um ponto que a gente chega, agora eu estou em equilíbrio, ponto. Não, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, é como um surf, eu estou ali sempre me equilibrando dali. De vez em quando eu caio, depois preciso remar, esperar o momento para subir novamente. Mas o fato é que se eu começar a entrar nesse hábito cíclico demais, cai e volta, academia é um exemplo desse. É normal ter algum momento de regularidade com o exercício? Mas também preciso às vezes parar e, se está acontecendo o tempo todo, nos últimos 2 anos, eu passo 2 meses treinando e 4 meses parado, 2 meses treinando e 4 meses parado, eu estou me enganando. Eu quero cuidar, eu entendo a importância e quero realmente cuidar do meu corpo ou não. E às vezes falo isso. Às vezes é melhor você reconhecer que você, naquele momento, não é uma prioridade para você. Mesmo ciente.
do que deveria ser, porque isso é adulto toma decisão, né? Uhum. Adulto, ele chega lá e assume o BO. Eu entendo que seria importante, mas nesse momento eu escolho não fazer. É melhor que ele faça isso, porque em algum momento vai bater a dor nesse sentido. Ele vai lembrar. Culpa, se... É a culpa de que, cara, não é isso que eu quero para mim, eu quero poder me cuidar. Porque se ele estiver fazendo uma vez por semana, 1,5, mal feito, aí fica parecendo que está fazendo. E aí estica o ano todo assim. Então, novamente, não estou falando sobre ser aterofilista, ter que ter percentual de gordura, não. A gente fala, 3, 4 vezes por semana. Não dá para ser menos que 3 vezes por semana. Né? 3, 4 vezes por semana, os estudos falam em 150 minutos de atividade física por semana para estar fazendo. Então, a gente tem aí sono, número 2, atividades que sejam prazerosas, ou sejam do cotidiano, ou seja, até para brincar com o filho. Tem gente que chega em casa, e aí nisso daí eu falo, você não pode chegar em casa, acho que eu até falei isso para você lá na época, com 5% do seu tanque cheio. Tem gente que chega em casa com 5% do tanque cheio. Como é que você vai conseguir? E se você tem crianças em casa, esposa, a criança é ótima e brinca e tudo, mas também ela trabalha, ainda mais se for à noite, perto da hora de dormir, vai fazer uma birra aqui, outra ali. O parceiro, a parceira, vai trazer situações, às vezes, difíceis, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você chega com 5%, você já chega impaciente, qualquer coisa que seja trazida ali, você já vai reagir ou de forma mais grossa, ou de forma mais irritado. Caramba, só traz problema. Caramba, eu não tenho paciência com a filha, o filho, né? Dá um grito, porque o filho fez comportamentos que eram de criança. E aí... Que antes de dormir, geralmente que tem, como potencializa. Criança, vai ter isso. Não é nada que não é esperado para uma criança, mesmo dias de birra, atípico, mas são esperados para a criança. O que não é esperado é que você, como adulto, grite. É isso que não é esperado. É esperado de você regulação emocional, para que você precise entender que aquilo ali é um sinal de uma criança que não sabe lidar com as emoções dela e está tudo bem. A gente vai trabalhar isso, porque ela tem tempo. Você já era para ter aprendido. E é interessante que se a gente não faz isso, a gente prejudica as pessoas mais importantes da nossa vida porque a gente não cuida da gente, né? Exato. E porque criança testa, não só de forma consciente, mas inconsciente. Ela vai testar. E ela vai absorver, certo? Os seus testes. Marido, mulher, quando chega em casa, quem está dentro de uma casa, faz parte da casa problemas. Sim. Então eu não posso esperar chegar em casa que não vai ser apresentado problemas também. Sim. Tem problema com o babá, tem problema com a secretária, tem problema com as crianças, tem o pediatra que aquilo e isso, tem a escola que falou alguma coisa, E aí você passou o dia todo no trabalho, 8 horas, 9 horas, 10 horas, só ouvindo problema, pancada, e se segurando, Chega em casa, alguém vai trazer uma perspectiva de 2, 3 problemas que nem são nem se megas, compara, né? Não estou falando de uma mega infiltração quebrando tudo, e você reage pior do que você reagir em casa, no trabalho. Que a ideia é, não, no trabalho eu tenho que me segurar, né? Em casa eu posso ser eu. Tá trazendo maldição para sua vida. Uma pergunta, Thiago. Se mentalmente eu mudo isso, por exemplo, se quando eu chego em casa, na minha cabeça eu falo, esse é o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família e isso me reabastece. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, se eu dou um significado melhor para esse tempo que eu chego em casa, isso já ajuda alguma coisa mentalmente? Ou não? Perfeito. Ajuda a consciência de que eu não posso chegar com 5%, eu tenho que chegar com pelo menos 20%. Eu não estou falando em 90%, tinha que chegar em casa, vai ter que tudo em casa. Mas a mentalidade é que você usa isso, né? Você fala que a sua principal equipe é a sua família. A equipe é a sua família, é sobre isso. Você vai chegar para a sua principal equipe, digamos que você tenha, né, diferentes times, agora juntou aqui a coordenação e tudo, e vai ser para com eles um pior líder do que você foi para com os demais, não faz sentido. Você tem que ser, no mínimo, igual. É de igual para cima. Porque a casa da gente, ela leva a régua para cima, é mais difícil mesmo, casa. Então eu tenho que ter essa consciência de que se eu não mudar esse drive, eu vou sem querer. Tem ótimos pais e mães bem intencionados. Ótimos pais e mães bem intencionados que estão fazendo parte de uma dinâmica de adoecimento da sua casa. Porque eles não entendem
o por trás das coisas, né? Os sintomas ali não percebidos. Você tem que lembrar sempre, criança não é adulto. Às vezes a gente acha que a criança tem que saber que o papai e minha mãe não sabem, né? A gente também não sabia. Então, a mentalidade que você está trazendo é super importante. Eu tenho que sair do trabalho, sabe, o trabalho tem que sair de mim. Tem gente que sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Ele chega em casa e ele ainda está chateado, né, ali, com raiva do que a mulher do trabalho fez, do que o colega do trabalho fez, e com aquela raiva dentro dele, né, que teve que ser reprimida. Está só esperando acontecer a primeira situação para botar para fora. Isso foi um ponto de atenção para mim, porque na época também eu trabalhava home office. Então, às vezes, quando a gente trabalha home office, eu imagino que talvez seja mais desafiador, né? Mais, muito mais, né? Quem trabalha de home office, se puder, pelo amor de Deus, trabalhar 2 dias fora, nem que vá para um cowork, mas o nosso cérebro não é saudável ficar o tempo todo no mesmo ambiente. Esse ambiente aqui é fantástico, mas se fosse o dia todo, em qualquer ambiente do mundo, o mesmo ambiente, né, o dia todo, é ruim. E se esse ambiente for a sua casa, ainda é mais, porque você está dando looping daquilo. Então, fora todas as dinâmicas, né? A criança não tem como ter maturidade para saber que o pai dela está ali depois da porta e está trabalhando. Ela respeita, sim, com um adestramento que se faz, ela em algum momento vai respeitar, mas aquilo não é consequência, nesses primeiros anos, de uma real consciência, de um real entendimento. É um adestramento comportamental que é feito. Mas aquilo emocionalmente na criança Mamãe e o papai tá em casa. gera uma crisezinha, isso. Por mais que a gente fala, é trabalho e tudo mais, pode explicar o que for. Ela vai só captar no nível ali, no adestramento comportamental. Então, assim, não é que, então não pode. Claro que pode, né? São as dinâmicas de cada um. Cada um tem que se virar lá com a sua realidade. E tentar pensar, dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer de melhor? Dá para eu que faço home office fazer 2 vezes por semana um cowork? Porque até mesmo a separação dos filhos, a distância, a gente fala que essa distância, essa separação é terapêutica. Até mesmo saber que o pai não está e saber que ele volta é terapêutico. A gente está falando de não ir para os extremos, né? Essa presença constante o tempo todo Sufoca. pode ser ruim. Cuidado para os pais que saem de casa de 6 da manhã e chegam de 9 da noite com as crianças dormindo, e que no final de semana aí vem essa dinâmica. Não, então eu saio de casa de 6:30 da manhã. As crianças estão dormindo ainda. Eu chego, crianças dormindo. Aí o doutor Tiago falou que era importante ter um hobby. Aí eu agora estou Sábado. Fazendo trilhas. Então, sábado de manhã eu saio também, trilha é um negócio que é perigoso. Não dá para botar criança com 2, 3 anos na trilha, né? De carro off-road e tal. Eu saio sábado, tá uma maravilha realmente, porque eu saio de casa sábado de 6 da manhã, eu só volto à noite. Olha, volto assim, renovado, tal, não sei o quê. Domingo chega, olha, domingo eu tô quebrado, só quero ficar na cama assistindo Netflix. Entende? Tá existindo um ponto aí que a pessoa não percebe, que a criança tá ali, aí você em casa brinca um pouquinho com criança. Crianças precisam brincar e elas são instrumentos para nos ajudarem a brincar também. A gente não pode perder o lúdico. Então eu falo, quer ver pais saudáveis brincam com crianças. Pais saudáveis vão para o chão desenhar com crianças. E ficam alguns minutos desenhando, brincando de massinha. Quando você não está conseguindo fazer isso, não é nada diferente, é ansiedade. É que eu estou perdendo tempo, é que eu não estou fazendo nada de útil. Essa é a síndrome da produtividade. E pega o celular. Tem pai que não consegue ficar 30 minutos com o seu filho sem pegar no celular, sem ligar na televisão, brincando de massinha, brincando de desenho, brincando de contar uma história. Porque a mente, ou seja, você perdendo o controle sobre a sua mente, sobre a capacidade de, em determinado momento, desacelerar. Nossa mente é um carro, tem curva na vida, tem situações que eu preciso desacelerar, tem situações que eu preciso... Isso não vai impedir você de chegar onde você quer chegar. Na verdade, vai fortalecer isso, né? Vai fortalecer. Porque a gente presume, por exemplo, quando tem uma família, quando tem saúde, que aquilo é nosso. Então, agora, eu tenho 2 filhas, né? E eu tenho saúde física, então eu presumo que daqui eu vou tocar e essas coisas vão comigo. Não é assim, isso aqui tem que estar sendo fortalecido. Sim. A importância e a qualidade das relações. Ou você quer no seu trabalho pessoas que estejam lá, não, que conta lá pelo número.
Não, você quer que seja uma equipe cada vez mais alinhada, cada vez mais lubrificada ali, a conexão, ou um time de futebol, um entrosamento. Família também é sobre isso. É sobre entrosamento, intimidade. Para isso eu preciso perguntar para minha filha como é que foi na escola hoje. O que foi que ela fez na escola hoje? O que foi que aconteceu? E aí ela vai começar a me contar umas coisas, e aí eu vou começar a contar outras para elas. Então é terapêutico para ambos. E isso não precisa de 2 horas por dia. Estou falando em 15 minutos por dia com os filhos, com estratégia, você consegue ser um pai ou uma mãe presente e que contribui de forma ativa e eficaz para o melhor desenvolvimento do seu filho. Então a consciência muda. Quando eu aprendo o que é que tenho que fazer, é igual reunião. Precisa de reunião 2 horas para fazer as coisas? Não. Você não precisa de 2 horas brincando com seus filhos. Aí, em alguns momentos pode ser final de semana e tal. Mas se for 15 minutos feito da forma correta, igual a reunião de 15 minutos da forma correta, pode produzir grandes resultados. Principalmente se for algo dentro da dinâmica. Então é isso que, dentro de um processo terapêutico, quando você pergunta assim, pode procurar um psicólogo, um bom psicólogo, pode ajudar a pessoa nisso. Eu falo, um psicólogo, ele é um personal trainer da mente. Claro que eu estou aqui trazendo uma perspectiva, certo? Para não generalizar. Mas eu falo isso para muitos empresários ou executivos que, eu vou lá ficar falando do meu passado, doutor, você não tem noção da quantidade de problema que eu tenho hoje. Hoje já, para resolver, que eu não estou dando conta. Para eu ir falar do meu pai e da minha mãe que já morreram, que eu não tenho mais nada a ver com isso. E não é isso, psicólogo. O psicólogo pode tratar de questões do passado e tudo mais, que são importantes, que muitas vezes bloqueiam pessoas de viverem um novo na sua vida, mas elas não aceitam, às vezes ou não sabem ou não aceitam. Mas a essência do psicólogo é um personal trainer da mente. Está acompanhando ali você a fazer o que tem que ser feito, semana a semana. Você encontra com ele toda semana. Porque se depender da gente, muitas vezes a gente não faz. Então, acaba passando batido, engolido pela agenda. Então, estou ali toda semana parando. Não é para estar acontecendo, falando o que aconteceu essa semana. Através do que aconteceu nessa semana, como é que eu lidei com as coisas, com as situações. Eu lidei de forma assertiva. Puxa, aqui eu passei do ponto. Às vezes eu preciso pedir perdão, algo para minha esposa, que até já passou faz 2, 3 dias. Mas, caramba, aquilo não é o tipo de atitude que eu queria ter com ela. Não é o tipo de atitude que eu vou querer que no futuro o marido da minha filha tenha com ela. Tem que imaginar isso. Se fosse o marido da minha filha tendo com ela, eu ia achar bacana presenciando aquilo? Não, a gente não gosta de ver a pessoa que a gente ama ser destratado. Então, isso traz a gente de volta para esse jogo. Qual é o jogo? Pessoal, profissional e pessoal. Os dois estão juntos. Não dá para focar pessoal lá na frente e o profissional lá na frente e o pessoal vem de tiracolo. Faz sentido? Total. E essa é uma dúvida que eu imagino que muitos profissionais tenham, muitas pessoas tenham, muitos líderes executivos e empresários. E quando eu tenho que procurar um psicólogo e quando eu tenho que procurar um psiquiatra para cuidar da minha mente. Perfeito. Na psiquiatra, o psicólogo, como eu falei, ele pode entrar em momentos difíceis, está passando por uma crise no casamento, e com algumas questões que ambos têm trazido ali do ponto de vista de comportamento seu, que você está percebendo que não está legal, que você está sofrendo mais, está chorando mais, que está tendo assim, dúvidas sobre dificuldades. Então, ele é alguém que vai estar ali parando com você para estar olhando melhor para alguns conflitos e algumas dores, e sendo alguém que vai estar te acompanhando nesse processo de você mesmo entender melhor aquilo. Porque eu falo, sempre que a gente olha para dentro do nosso cérebro, a gente tem aqui uma visão também de retrovisores. A gente vê pelo retrovisor, a gente não vê de forma direta. Então, pelo retrovisor do carro, a gente consegue ver muita coisa que está lá atrás. Mas tem muita coisa que a gente não vê. Então, eu preciso, muitas vezes, de um olhar de um outro para me mostrar alguns pontos que eu não estou vendo. Então, se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, de algum tipo de crise interior, crise relacional, crise espiritual, a visão de um outro técnico, que não é um amigo, que dando conselho, o psicólogo não é para dar conselho, o psicólogo é para fazer extrair de você
do que está dentro, o melhor para te ajudar. É o caminho. Quando começam a ter sinais mais evidentes de um adoecimento já clínico, ou seja, sinais de um transtorno de ansiedade, ou seja, começa a ter crise de falta de ar, respira assim, umas respirações mais fundas durante o dia, ou palpitação, ou às vezes um pouco de tontura. À noite, estou levando mais de 1 hora sem conseguir dormir, estou começando a tomar Dramin, começando a beber álcool, a pedir remédio emprestado, então aí já virou o sinal vermelho, já passou do amarelo. Começou a pedir remédio, Rivotril, Zolpidem, não sei o que, emprestado, ou até mesmo prescrito por um clínico, que às vezes fez para querer ajudar, mas não é especialista. Já saiu do sinal amarelo, já está no vermelho, pare, porque você está querendo tratar a consequência que é o sono, já agora. Você já está usando um remédio para dormir, você já desenvolveu um transtorno de ansiedade. Essa insônia é 95% consequência de um transtorno de ansiedade. Trate-se de transtorno de ansiedade, pare e vá para o psiquiatra para poder avaliar o todo que você precisa mudar, senão você vai gerar mais um problema que é uma dependência de sedativo à noite para dormir. Então, sintomas ansiosos, como esse que eu falei, sintomas de depressão, então essa não é só uma preguiça de sair de casa. É realmente a pessoa olha assim, caramba, hoje está um sol bonito, e que antes a pessoa ia para um parque, fazia um pedal, fazia um piquenique com a família, e aí é uma programação, um teatro, e não tenho mais vontade de fazer as coisas que antes eu gostava. Esse é um sinal crítico. Ou o sentimento de tristeza mais frequente, ou a perda de prazer com coisas que antes me davam prazer. Esse é um sinal que você já precisa procurar, porque são os 2 sinais maiores dos quadros de depressão. Então, sintomas depressivos como esse, sintomas ansiosos, como eu estou falando, crise de ansiedade, alteração de sono, comendo muito. Eu tinha um peso mais ou menos aqui, isso aqui, e de repente, nos últimos 6 meses, eu ganhei 8 quilos. Tem uma chance grande disso. As pessoas vão para o nutricionista, pode ajudar, mas tem uma chance grande que isso veio de um processo emocional. Uma pessoa que havia uma média assim, e de repente em 6 meses, 8 meses ganhou 8 quilos, 10 quilos, foi um processo emocional. Vá para o psiquiatra e desmistifique essa ideia. Hoje em dia, eu trabalhei muito nessa mudança. Hoje em dia tem gente que vai lá no consultório, tira selfie, posta, te marca. Instituto Dr. Tiago Queiroz, então, @ Dr. Tiago Queiroz, obrigado, meu médico. Isso era impensável 10 anos atrás. Pessoa fala aqui para o psiquiatra e marcado, mostrar para todos os amigos. Hoje em dia as pessoas estão fazendo o que chama de advocacy, quer dizer assim, você tem que ter orgulho. Isso é para quem, como hoje tem na academia. Ninguém tem vergonha de estar na academia, né? É até um certo status, porque eu me cuido, eu estou aqui sendo a pessoa da performance. Tudo, eu faço atividade nessa academia, também virou status. Nessa academia também tem status, então acontece, pessoal, doutor, posso tirar uma foto? Pode tirar uma foto. Isso é muito bacana, tá mudando. É porque comigo é mudando a cultura de a pessoa entendendo, são esses agentes aqui, uma academia bacana, é um profissional diferenciado que vai me fazer chegar onde eu quero mais longe com saúde. Porque a gente viveu toda uma geração para trás que até avançaram bastante. E que aí muitos morreram, infarto, 60 anos, Sim. Obesidade mórbida, fumando, e aí câncer de pulmão, e aí mais demência, mais Alzheimer, que é outra coisa que as pessoas não entendem. O corpo humano, ele é para ser feito dentro de limites. Se você passa desses limites, com 20, 30 anos, não vem muitas vezes as consequências. Elas vêm com 40 e com 50. Sim. Jogador de futebol, que antigamente era jogo, treinamento, fortalecimento pouco, dava o quê com 40, 50 anos? O joelho tudo podre, que não fazia o preparo correto. Atleta da mente, que é empresário, que é autônomo, que é profissional liberal, todo profissional, que quanto mais trabalhar em performance, está usando o cérebro mais do que a média. Isso vai adoecer o quê dele no futuro? Esse é o jogo, as pessoas não estão entendendo o preço que elas vão pagar. E no momento que a gente não tem exames que consigam mostrar exatamente isso. Porque mais se faça uma ressonância do cérebro, ela não vai mostrar esse tipo de dano. Sim. Que é um dano neuroquímico. Então, é a consciência que liberta. E isso não é desculpa, porque hoje a gente já tem estudos do mundo todo mostrando.
de que isso não é apenas uma teoria, isso é o que acontece. O estresse inflamatório vai aumentar os níveis lá na frente de depressão e vai levar também a uma chance maior de demência, Sim. de prejuízo cognitivo. E o que eu estou fazendo? Vai valer a pena mesmo chegar com 60 anos, que seja milionário ou não, mas uma coisa é o que eu não escolho, tem coisa que a gente não escolhe. Eu posso ter um Alzheimer que eu não escolhi, questão genética, Sim. mas saber que eu contribuí diretamente para isso, não é a minha sugestão. Minha sugestão é pararmos todos para realinharmos a rota nesse sentido, né? Porque é possível. Eu vou dizer que é fácil, nem sempre é fácil. No dia a dia, não. No dia a dia, o fácil é seguir no piloto automático. Então, o chamado aqui para a turma é para fazer o que ainda, infelizmente, hoje, poucos estão fazendo. Mas é melhor que eu entre antes nesse barco. Então, essa é que a consciência nos liberta, né? Sim. É legal que quando a gente fala sobre tudo isso, a gente falou muito sobre a pessoa, né? E eu falei pouco ainda sobre o ambiente profissional e eu quero um bate-bola rápido pra gente ir fechando esse episódio. Responde primeiro sim ou não e depois tu traz um contexto. Eu vou fazer umas perguntas, você fala sim, não e depois a gente traz um contexto. Ambiente tóxico potencializa ou agrava um problema mental, sim ou não? Sim. Um chefe tóxico potencializa ou agrava um problema mental, sim ou não? Sim. Colega de equipe traíra potencializa ou agrava um problema mental, sim ou não? Sim. Principalmente se o chefe for fraco no tirar tempo. Por que eu quero trazer isso? No mundo corporativo de hoje, eu falo que a gente está na era hoje de inteligência artificial. Então, saúde mental veio uma onda muito forte antes do que a gente está vivendo agora. E a inteligência artificial ganhou uma proporção... Eu estou falando de discussão, de diálogo, de impacto, né? Pós o que aconteceu ali em 2019, 2020, eu imagino que se agravou muito a questão do burnout, do cuidado da mente. Então, eu imagino que tem coisas ruins que ajudam com algumas coisas positivas e eu imagino que um dos impactos positivos que a gente teve sobre o que aconteceu foi esse cuidado da mente e o cuidado das emoções. Talvez a gente não tinha tanta consciência como a gente teve, né? Recentemente. E eu falo muito que inteligência emocional, e eu queria a tua visão técnica do que significa isso. Eu tenho uma visão prática, mas assim, eu não tenho o domínio técnico. Geralmente a gente chama um médico de doutor, sem ele ser doutor. Mas você é doutor, então você tem realmente toda a chancela para falar isso. O quanto que a inteligência emocional ela impacta a gestão da mente em relação a tudo isso, porque eu posso estar num ambiente tóxico, eu posso ter um líder tóxico, eu posso ter um colega de trabalho que não serve para nada, mas quem agrava, potencializa ou despotencializa isso são as minhas decisões. É a minha inteligência emocional que permite ou não isso externo invadir o meu interno, o meu coração, minha mente, minha cabeça, enfim. E aí eu queria te ouvir o conceito técnico que você tem a respeito de inteligência emocional e como a gente toma o protagonismo para não ser intoxicado, talvez, com esse fator externo que a gente tem no ambiente corporativo. Perfeito, né? Hoje, o termo que a gente tem até utilizado mais do que inteligência emocional tem sido sobre gestão das emoções, ou gestão emocional. Tá. Por quê? Mas, assim, podemos ficar com isso, mas é uma mudança que faz um sentido. Por quê? Emoções todos nós temos. A questão é saber gerir essas emoções. Então, essa é a minha habilidade. Quanto mais habilidade eu tenho de gestão das emoções, eu falo que é um pouco parecido com a empresa. Se você vai ser um líder ou de uma empresa ou de uma área, você tem que saber lidar com diferentes emoções, que seriam lidar com a área administrativa minimamente, com o marketing da empresa, com o jurídico, porque aquilo precisa funcionar de uma certa organização, mesmo que um melhor do que o outro, mas não pode ser tão ruim uma coisa, tem que estar um equilíbrio. Da mesma forma, são as minhas emoções. Eu preciso para que a empresa funcione de uma forma harmônica. Para que eu funcione de uma forma harmônica, eu tenho que estar sabendo reconhecer. Tem muita gente que pergunta aí, cite aí para mim 4 emoções suas. Ou me diga como você está se sentindo. A pessoa não consegue nomear emoções. Se eu não consigo nomear as emoções, como é que eu vou conseguir gerenciar as emoções? Então, a gente tem as emoções básicas, né? Raiva, alegria, você pode dizer, tristeza, vergonha, medo, culpa, frustração e toda uma série de outras emoções
para serem percebidas quando elas aparecem e que eu nem percebi que elas apareceram, porque eu tenho que perceber ali e já começar a gerenciar aquilo para não deixar aquilo crescer. Porque, sim, 50% do que acontece aqui dentro não é reflexo do que você, mesmo como um agente tóxico, do ponto de vista pontual, falou para mim. Você pode chegar e falar, Tiago, o podcast ficou muito ruim. Você, para mim, não é um profissional qualificado. A sua fala, eu tenho que ter uma estrutura para calibrar essa fala, para ver o que é que vai ficar guardado aqui dentro. Se eu não tiver capacidade de gerir essas emoções, eu vou absorver algo que eu não deveria estar absorvendo. Então, também é responsabilidade minha desenvolver o que chama de resiliência, o coping, estratégias para lidar com pessoas adoecidas, porque a gente vive num mundo de pessoas adoecidas. Então, não adianta ficar também só terceirizando. O que a gente fala assim, de chefe tóxico, mas cuidado, pessoas com padrões constantes, em que o modus operandi dele é de diminuir o outro para crescer. E de diminuir. Então, a permanência num ambiente desse, que efetivamente seja algo institucionalizado, eventualmente ela realmente vai adoecer, porque também ninguém aguenta. Seja em relação de trabalho, seja em relacionamento em casa, conjugal, ou aquilo se resolve, ou chama para conversar, ou chama uma liderança e dá uma solução naquilo, ou vai adoecer. Mas estou falando assim na continuidade. Mas antes disso, eu tenho que, sobretudo, eu falo, a responsabilidade é sua. Assuma o BO disso, certo? Claro que se a pessoa estiver fragilizada e tudo, às vezes tem que já adoecer, precisa de apoio, precisa de acolhimento, para depois eu chegar e falar, vamos lhe empoderar para você poder se colocar, porque senão isso ativa em você coisa que vem da infância. Às vezes a pessoa sofreu bullying na infância e ela não tinha como se defender daquele bullying na infância. E isso é ativado na vida adulta. Um chefe tóxico e a estrutura é a mesma coisa. Eu me sinto preso, eu não tenho como me defender em relação àquilo. Então a gente tem que acolher, tratar, empoderar para que ela possa se defender. Sim. E defender a si. Às vezes, defender-se vai ser conversar com alguém acima, conversar com o próprio chefe, aí não resolveu. Com alguém assim, às vezes, é sair daquele local. Isso são decisões de adulto. O adulto toma decisão difícil mesmo. E aí passa a ser, numa próxima oportunidade, um critério. Com cuidado de não nos tornarmos sensíveis demais. A gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre um ambiente realmente abusivo. Então, é importante. Por isso que, e você fala, está cada vez mais inteligência artificial. E todo mundo já sabe, as pessoas querem pessoas que saibam lidar com pessoas. Porque a única forma da gente, vai nem competir, mas é da gente segurar um pouquinho as máquinas, é a gente se dando bem, se juntando e conseguindo juntos aqui colaborar. Essas vão ser as pessoas que vão ser mais difíceis de serem retiradas de campo. Sim. Não é só porque o que você faz, daqui a pouco a máquina vai fazendo. O que vai valer é o que você representa para o todo. É a orquestra. Tirar aquele cara, olha, fazer o que ele faz é até fácil agora, do ponto de vista de entrega profissional. Agora, ser quem ele é na nossa empresa é mais difícil. Aí, meu amigo, é onde muda o jogo. Então, o jogo não é sobre fazer o que você faz, é sobre ser quem você é. É isso que vai levar o caminho do desenvolvimento. Perfeito, com saúde. Perfeito. E esse tem sido um tema de palestra que eu tenho feito muito, que é a inteligência social na era da inteligência artificial. Perfeito. Porque esse tem sido um grande dilema das grandes empresas. Mas assim, quero te agradecer muito. Esse episódio ficou fantástico. A gente trouxe uma visão pessoal, a gente trouxe um aspecto profissional. Eu imagino que quem ouviu o episódio sai daqui impactado, né? Antes de eu finalizar o episódio, eu queria que você deixasse uma última mensagem. Qual é a última mensagem da pessoa que ficou até agora, ouvindo tudo que a gente conversou aqui, ela precisa levar para a gestão da emoção dela? 2 palavrinhas, certo? Que vem de um tipo de terapia, vamos usar assim, novo que surgiu, que é ACT, em inglês, a terapia da aceitação e compromisso. Na aceitação é você aceitar que algumas coisas vêm dando certo na sua vida e tudo bem, e outras, é natural, como ser humano você é 100%, eu também não sou. Então eu tenho que ter aceitação, puxa, isso daqui não está legal nessa área, não está legal o meu sono, não está legal que eu não tenho priorizado.
estar em paz com isso. Não estou te acusando, te cobrando disso, ninguém vai fazer isso. Você é adulto, né? Então, trabalhe essa aceitação, né, para que isso você possa ir em paz para um compromisso. Aceitação e compromisso. Compromisso com o quê? Com a sua vida, com a vida da sua família, com a construção que você está fazendo. Para que faça sentido, não só hoje, mas daqui a 5 anos e 10 anos, tem que estar juntas essas duas coisas. Aceitação e compromisso. Então, o mesmo nível de comprometimento que eu quero, às vezes, de um colega, um colaborador com um trabalho, eu quero que seja o meu com a construção da minha família. Com eu podendo ser dentro dos meus limites. Não é perfeito, mas é um imperfeito que, né, se preocupa, que prioriza, que agrega você em primeiro lugar, que eu falo, o bom pai e a boa mãe cuida primeiramente de si, a máquina que vem primeiro de si e depois dos outros, porque tudo que as crianças querem, precisam, tanto quanto possível, são de pais emocionalmente saudáveis. Sim. Então, minha última palavra é com leveza, não é com obrigação, não é com ninguém cobrando, enchendo o saco desse aqui, tem que ser amadurecido dentro de você. Essas duas coisas, e você vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, a nossa vontade de felicidade tem muito a ver com isso, com cumprimento de propósito, de uma estrutura alicerçada na aceitação e no compromisso. Então, é isso que eu desejo para todos nós, para mim, para você, para o pessoal que está aí acompanhando a gente. Show. Foi um prazer. Maravilha. Tu demorou pra caramba pra vir gravar comigo, né? Deu trabalho. Marcou, desmarcou várias vezes. Mas quero te agradecer, tá? Eu acho que o trabalho que você faz muda vidas, salva vidas. E, assim, amo você, amo sua vida, sou grato demais. Você já me ajudou muito em muitos momentos. E estou muito feliz da gente ter tido esse papo hoje. Que Deus abençoe você, sua família. Você sabe que se você precisar, eu tô por aqui, né? Muito obrigado, cara. Você você foi e é também para mim um exemplo, e um cara que eu tenho orgulho de ter na família. Não poderia ter pessoa melhor para ter casado com a minha irmã. Vou botar isso aqui, essa parte pra ela ouvir. Pode ouvir, né? Você é um cara de ouro. Tá? Parabéns, conta comigo, cara. Show. E eu quero te agradecer, presta atenção. Se tu ouviu todo esse episódio, você sempre sabe, né? Se você já me acompanha por aqui, não tem como tu sair desse episódio só com sentimento. Você tem que sair desse episódio com ação e algum tipo de transformação. Se você ainda não segue Thiago, eu vou colocar as redes sociais dele aqui abaixo. @Dr Thiago Queiroz e @Instituto Thiago Queiroz. E aí, se você precisa desse apoio, dessa ajuda, enfim, procura, porque realmente é alguém que tem mais de 10 mil pacientes, você ouviu, né? Muita experiência, 13 anos, enfim, para poder te ajudar. Mas presta atenção. Os pilares que precisam ter na nossa vida, se você ainda não me segue no Instagram, eu sempre falo isso lá, é Deus, saúde, família e trabalho. O trabalho, ele não é a coisa mais importante. Eu sou mentor de carreira, de liderança, de empresários, mas eu sempre friso isso. Cuide da tua relação com Deus. Cuide da tua saúde física e mental, para cuidar da tua principal equipe, que é a tua família, para que você use o trabalho para se realizar e para impactar a vida das outras pessoas. É no trabalho que a gente passa 1/3 do nosso dia, 1/3 da nossa vida. Mas isso é para que a gente se realize, faça o propósito que a gente tem e proporcione os melhores momentos para as melhores pessoas que são a nossa família. Se a gente não está bem da mente, a gente não cuida nem da gente. Se a gente não cuida da gente, a gente não cuida de quem a gente ama. A pergunta hoje é de 0 a 10. Que nota você se dá para o teu autocuidado? Agora pensa, de 0 a 10, o quanto a tua família precisa de você se cuidando para que você possa cuidar dela. Esse é um ponto importante. O grande remédio, Deus, procura ele. Isso já vai te apoiar. Segundo grande remédio, os especialistas, psicólogos, psiquiatras, eles são realmente uma solução se você está precisando disso. Mas uma grande transformação e um grande remédio é você mesmo. Não tem como você sair desse episódio da mesma maneira. E outra coisa, tá? Não tem como tu ouvir esse episódio e não pensar, fulano precisava ouvir isso. Alguém precisava ouvir isso. Tu conhece alguém que está precisando ter esse equilíbrio emocional? Envia esse episódio para ela. Essa é uma forma também de você ser agente de transformação na vida de alguém. Porque o meu objetivo do meu negócio e também do Profissional Cast é ser e fazer a diferença na vida das pessoas. E é impossível você ouvir esse episódio e isso não acontecer na tua vida. Tiago fez a diferença na minha vida em vários momentos. Provavelmente ele também fez na tua hoje.
mas eu preciso que você faça a diferença na vida de alguém compartilhando esse episódio. Se você ainda não está inscrito aqui no Profissional Cash, toda semana tem conteúdo nesse nível. Absurdo, né? Então já se inscreve aqui no Profissional Cash, seja no Spotify, seja no YouTube. Já me segue lá no Instagram, @RodrigoBarbosag, porque o meu objetivo é fazer a diferença para você. E eu espero que hoje a gente tenha feito. Até o próximo episódio, segunda-feira, 7 horas da manhã.